Olá, gente. Com muita alegria, nós estamos lançando esse curso, muito inspirado, e tem um propósito bastante amplo, ousado. A ideia do nosso curso é trabalharmos com mapas integrais, mapas que possam dar conta das múltiplas dimensões da pessoa, do ser humano. Então, esse curso vai contar com muitas ferramentas importantes, as melhores ferramentas que eu fui encontrando ao longo desses 43 anos de clínica e também de estudo de psicologia junguiana, entre outros temas. Eu trabalho com um referencial transdisciplinar, transcultural. Isso vai nos ajudar muito a podermos lidar com as mais variadas situações e pessoas diversas, encontrando um denominador comum, encontrando elementos que possam beneficiar a todos. No primeiro momento, esses mapas, nas últimas décadas, vem ocorrendo uma ampla procura por um mapa que seja capaz de abarcar todos os potenciais humanos. Então, mapas que levam em conta todos os sistemas e modelos conhecidos de desenvolvimento humano, desde os xamãs e sábios da antiguidade até as grandes descobertas da ciência, psicologia moderna, psicologia de ponta, utilizando os conhecimentos das ciências humanas, antropologia e outras vertentes das ciências humanas em geral, visando um cuidado integral da pessoa, promover a individuação e conduzi-la ao despertar. Então, qual a vantagem de se usar esse mapa integral? Em primeiro lugar, é o fato de que qualquer que seja a sua área de atuação, negócios, medicina, psicoterapia, direito, ecologia, ou simplesmente a vida e aprendizagem, busca espiritual, esse mapa integral é uma garantia que você está tocando todas as bases. Essa abordagem ela permite que você utilize todos os recursos disponíveis para enfrentar qualquer situação, com maior probabilidade de êxito. Então, esse curso ele foi desenvolvido em vários módulos e poderíamos, assim, nos perguntar, por que um psicólogo, um psicoterapeuta, até mesmo os que já têm bons conhecimentos de psicologia junguiana, que vai ser uma das bases dos nossos estudos, por que ele faria um curso assim? Então, nesse curso, nós pretendemos abordar os temas, alguns dos temas tradicionais, que é inconsciente, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. Vamos dar um exemplo do inconsciente pessoal, os complexos. Foi um achado, algo que foi desenvolvido por Jung, foram uma combinação de vários eventos, e Jung foi o que aplicou e explorou esse conceito de uma maneira ímpar, com muita maestria. Então, vamos estudar um pouco os complexos, vamos recordar a ação dessas feridas psíquicas, sua autonomia, como eles tomam a pessoa, levam a pessoa a perder o controle, a sair completamente do racional. E, enfim, sabemos que os complexos são difíceis de se trabalhar. Quem lida com psicoterapia sabe que um complexo você não
consegue tratar e eliminar com facilidade. Pessoas que estão fazendo anos de terapia e não conseguiram ainda ter um certo controle, uma certa ascendência sobre seus complexos. Então, nós vamos, nesse momento, vamos estudar um pouco os complexos com exemplos novos, com material de amplificação e outras contribuições de outras áreas, de outros autores mais modernos, e vamos, então, poder entender e explorar as várias formas que temos de lidar com esse complexo, de diluir esse complexo, de abreagir o complexo. Tudo isso nós vamos estudar. O que é abreagir, né? Às vezes o complexo pode ser, digamos assim, reduzida a sua influência por meio de uma experiência catártica, uma experiência de impacto. O complexo também pode ser diluído por meio de uma relação que reeduca a pessoa, como são as relações de ajuda, especialmente a relação terapêutica. Então, nós temos aí, vamos propor de estudar muitas formas de se trabalhar e de se lidar com esses elementos que são, assim, algumas das bases mais importantes de um trabalho terapêutico bem-sucedido. A consciência, o conhecimento dessas feridas psíquicas e o como lidar de maneira eficiente com elas. Então, nós vamos ter aí um currículo bem vasto, vamos estudar mitologia, vamos estudar contos de fadas, histórias sufis, onde nós vamos encontrar tecnologias muito interessantes de ajudar a pessoa a mudar de nível a forma de compreender determinadas situações difíceis que ela se encontra, dolorosas. Jung já falava, o símbolo é um transformador de energia, então, por meio de uma ressignificação, você muda a sua atitude em relação àquele conflito, àquela dificuldade, e você pode, então, ter melhores condições de lidar com ela e de poder extrair dela elementos construtivos e que ajudem, facilitem, favoreçam o processo de desenvolvimento interior. Então, nós temos aí algumas ferramentas novas para propor. Outro ponto, ainda para um psicólogo, mesmo que seja um junguiano, que já conheça os termos com que vamos trabalhar a princípio, numa fase mais inicial do nosso curso de treinamento, é que vamos enxergar tudo que nós fomos abordando sob uma perspectiva transpessoal. Temos conceitos do Stanislav Grof, um pioneiro da psicologia transpessoal, que vai ampliar a visão de complexo e também fornecer novas ferramentas para se lidar com ele, e que muitas vezes estão à margem dos cursos de formação de psicologia e psicoterapia, e, enfim, especialmente da academia. Então, não se fala, na formação em psicologia, não se fala desses conceitos que são revolucionários. Outro aspecto também interessante do curso é porque um terapeuta de outra área, quem trabalha com algum tipo de terapia integrativa, uma terapia holística, complementar, poderia se interessar por esse curso.
porque nós vamos trabalhar com conceitos e ferramentas bastante abrangentes e que vão servir para múltiplas formas de relações de ajuda, múltiplas formas de atendimento, de cuidar do outro. Então, nesse aspecto, será de grande benefício, de grande proveito, utilidade, toda essa abordagem, todos esses conhecimentos que vamos ministrar ao longo desse período, né? Então, a pessoa poderá ter os conceitos junguianos básicos, que são úteis para todos os terapeutas holísticos, para quem trabalha com oráculos, e para profissionais de outras áreas, como falamos, né? Pessoas de outras áreas que também, usando, compreendendo e percebendo a aplicação desses conceitos nas suas respectivas áreas, poderão melhorar sua produtividade, melhorar sua criatividade, melhorar sua inspiração para o trabalho, melhorar também a sua capacidade de fluir, né? Evitando burnout. Nosso curso tem também uma proposta de promover saúde mental. Há muitos anos, décadas, eu venho me dedicando a estudar a prevenção na área da saúde mental. E temos elementos que não só são terapêuticos por si, mas que também, ao serem incorporados e assimilados, eles promovem a prevenção de estresse, prevenção de ansiedade, prevenção de sintomas depressivos e muitas outras disfunções que são obstáculos a uma realização mais plena no trabalho, seja ele qual for o trabalho da pessoa. Então, temos, por exemplo, médicos. Os médicos poderão se beneficiar muito, porque nós vamos, ao estudarmos elementos do inconsciente, as feridas psicológicas, as influências de muitos fatores sobre a saúde psicológica da pessoa, eles vão também auxiliar o médico a ter uma compreensão mais completa do seu paciente, no sentido de entender a influência de muitos fatores psicológicos sobre o corpo, sobre o funcionamento físico. Portanto, uma importância grande para quem quer conhecer um pouco de psicossomática e quem quer compreender a pessoa em um aspecto mais integral. Para pessoas que trabalham com outras formas de terapia holística, por exemplo, é muito importante o que nós vamos estudar, porque isso vai ajudar esses profissionais a melhorarem o relacionamento com seus clientes, a entenderem melhor as influências inconscientes que surgem tanto do cliente, no sentido daquele que está cuidando, que está atendendo, que está em uma relação de ajuda, como também as reações que o cuidador pode ter e como essas reações, essas emoções, tudo aquilo que aflora pode ser utilizado em benefício do cliente para trazer mais consciência, mais luz para aquela relação de ajuda. Quem trabalha com florais, quem trabalha com homeopatia, quem trabalha com acupuntura, quem trabalha com
Ayurveda, medicina chinesa, trabalhos com bioenergias, né? Todas essas formas de trabalho, entre muitas outras, podem ser ampliadas e beneficiadas com esses conhecimentos que nós vamos ministrar ao longo desse período. Temos aí um tempo bom para estudarmos os pontos básicos, os conceitos mais importantes que vão ser de grande utilidade. O foco do curso é a prática, né? Nós não vamos nos deter em muitas teorias, nós vamos nos deter naqueles conhecimentos que podem ajudar as pessoas que estão numa relação de ajuda a terem uma ação prática mais eficaz. Porque uma pessoa que não está interessada em nenhum tipo de atendimento, em trabalhar com nenhum tipo de atendimento, poderia ter interesse nesse curso. O curso vai proporcionar, primeiro, um autoconhecimento bem mais aprofundado das várias dimensões do ser. A pessoa vai se conhecer muito melhor, e quem se conhece lida melhor com os múltiplos fatores que influenciam sua vida, que influenciam sua consciência, que influenciam, inclusive, a sua razão. Nós pensamos que a razão é livre, que somos livres nos nossos pensamentos, nas nossas escolhas de vida, nos nossos fascínios, naquilo que nos atrai, que nos interessa, ou naquilo que nos repele. Mas, na verdade, existem muitos fatores inconscientes que determinam isso. Portanto, conhecê-los é ser mais livre, poder ter um leque de escolhas, um horizonte bem mais amplo, para que você possa decidir a sua vida de maneira muito mais livre, madura e consciente das múltiplas possibilidades que você dispõe para definir seu destino, definir sua trajetória, definir os seus objetivos e as suas estratégias para chegar nesses objetivos. Então, o curso vai ajudar a pessoa a se autoconhecer e também a conhecer melhor os relacionamentos, a conhecer melhor o outro. Todos nós nos relacionamos todo o tempo com muitas pessoas. Algumas nós tentamos ajudar, né, como amigos, como clientes, até de maneira informal. Teremos mais ferramentas para beneficiar essas pessoas, para ajudar essas pessoas a se conhecerem melhor, porque nós também estamos nos conhecendo melhor e conhecemos esses padrões, alguns disfuncionais de relacionamento, que são obstáculos a uma boa comunicação, que são empecilhos a uma relação mais fluida, mais construtiva, mais consciente e madura. Então, nós temos aí um grande leque de motivos para realizarmos esses estudos dentro dessa trajetória, desse mapa que eu fui concebendo ao longo de muito tempo. Então, nós temos aí também um dos objetivos centrais desse curso, não é apenas a questão terapêutica, termos uma ação mais terapêutica, sermos mais terapêuticos para nós e para o nosso próximo, mas também propiciar o desabrochar o nosso e do outro. Podemos entrar em contato mais amplo com o nosso potencial, muitas potencialidades latentes que trazemos em nós, que, conhecendo o nosso inconsciente, nós poderemos acessar com mais eficácia e facilidade, e também poderemos ajudar
aquelas pessoas que vêm buscar uma ajuda, uma orientação a entrar em contato com o potencial delas, potencial de amadurecimento, de desabrochar delas. Então, o curso também ele é muito importante, por exemplo, para espiritualistas, pessoas que têm uma busca espiritual e que sentem em si muitos obstáculos desafiadores, ligados a corpo, sexualidade, disfunções, questões neuróticas e muitas limitações cognitivas que se tornam empecilhos a um despertar mais pleno da consciência, um despertar mais pleno do nosso ser mais profundo, que é a fonte das forças de autocura, Jung chamava de si mesmo. Então, nós temos aí também muitas oportunidades de acessar e de lidar de forma mais eficaz com todos esses elementos decisivos para uma melhor qualidade de vida, para mais saúde. Então, são muitos aspectos aí que temos a considerar, né, em relação a esse treinamento. Então, o pano de fundo do treinamento, nós vamos pegar uma frase do Ken Wilber, que é também um grande expoente da psicologia transpessoal, que vai dizer o seguinte: o que aconteceria se tomássemos literalmente tudo que as diversas culturas nos têm a dizer a respeito do potencial humano, sobre desenvolvimento espiritual, desenvolvimento psicológico e desenvolvimento social, e colocássemos à mesa? Se tentássemos encontrar as chaves realmente imprescindíveis ao desenvolvimento humano que temos hoje à nossa disposição, e se tentássemos, com base em amplos estudos interculturais, fazer uso de todas as grandes tradições do mundo para criar um mapa complexo e inclusivo, um mapa todo abrangente ou integral que abarcasse os melhores elementos de cada uma delas. É exatamente esse a nossa base, né? Por exemplo, educadores também. Professores e educadores, nós vemos aí toda a trajetória da educação, de uma maneira bem geral, ampla, uma ênfase e uma incidência em algumas dimensões da personalidade humana. A educação ela fica muito aferrada à função pensamento, à razão, à racional, à memória, ao sensorial, a uma abordagem materialista, uma cosmovisão materialista do mundo. E nisso ficam de fora muitas dimensões importantíssimas para uma boa saúde do ser humano, para uma saúde integral. Ficam de fora a intuição, o sentimento, ficam de fora a dimensão artística, criativa da pessoa, ficam de fora as dimensões energéticas, que são muito importantes de ser consideradas, as dimensões espirituais. Então, nós vemos aí muitas lacunas no nosso processo de ensino. Então, já ao longo de muitos anos, na Arca da Montanha, que é essa escola espiritual, multirreligiosa e científica, terapêutica, que eu venho desenvolvendo ao longo de algumas décadas, é buscarmos uma educação integral e desenvolvermos especialmente aquelas funções
adormecidas, aquelas habilidades e capacidades latentes que a sociedade e as instituições tradicionais de ensino não nos dão oportunidade de explorar e de desenvolver. Então, nós precisamos tomar consciência da existência dessas outras dimensões, da importância delas e de como desenvolvê-las, como detectá-las e como desenvolvê-las. A inteligência espiritual, temos muitos elementos que ficam de fora. Então, precisamos explorar são continentes e mais continentes que ficam à margem da nossa vida cotidiana, da nossa consciência comum, ordinária, e que precisamos, então, expandir nossa mente de várias maneiras. O curso vai nos ajudar a entendermos como podemos expandir nossa mente de várias maneiras. Temos também, por exemplo, ainda na área espiritualista, muitas pessoas que trabalham com meditação, já praticam meditação há muitos anos, mas muitos mestres de meditação mais atuais, em tempos mais recentes, perceberam que existem determinadas dimensões da sua psique que a meditação não é suficiente, ela não alcança. Podemos falar o mesmo também de pessoas que comungam ayahuasca já há muito, muito tempo. Vemos que alguns aspectos da personalidade dessa pessoa não se modificaram tanto. Então, nós precisamos de outras ferramentas para trabalhar outros núcleos e outras dimensões nossas. Esses mestres de meditação perceberam a importância da terapia e passaram a também se submeteram à terapia e passaram a trabalhar com terapia também, associada com a meditação, onde nós temos resultados muito interessantes e mais amplos, mais extensos do que quem trabalha só com a terapia, só com a meditação. Temos aí também psicólogos que conhecem muito pouco as ferramentas de trabalho da psicologia transpessoal, a meditação, o valor da ayahuasca, a importância de muitas formas de expansão de consciência, terapia regressiva, que podem ajudar a trazer uma consciência e um acesso e uma percepção de onde precisamos buscar outras ferramentas para complementarmos o nosso caminho espiritual, o nosso preparo espiritual. Outro ponto também, ainda dentro da questão das limitações das várias instituições de ensino, e aí vou incluir tanto as instituições educativas seculares da sociedade, as escolas, academias, instituições de formação, quanto as instituições que trabalham com as tradições ancestrais, as tradições sagradas, com budismo, hinduísmo, sufismo e muitas outras, de perceberem também como precisam dos conhecimentos da psicologia e de como é útil, produtivo, absolutamente imprescindível nesses tempos que vivemos de fragmentação do saber, uma abordagem transdisciplinar e transcultural. A abordagem transdisciplinar e transcultural vai nos ajudar a podermos entender o outro, aquelas pessoas que são diferentes de nós. Nós temos amigos que são diferentes de nós. Os clientes que vêm nos procurar, cada qual é um continente, cada qual tem uma história de vida, cada qual tem um perfil psicológico,
cada qual tem uma tipologia, cada qual tem um mapa astrológico diverso, vem de culturas diversas, histórias de vida diversas. E nós precisamos ter condições de ajudar essas pessoas. Então, temos que conseguir sair de nós e podermos entender outras psicologias diferentes, entrar no mundo dessas pessoas, cultivar a empatia, cultivar a afetividade, cultivar atitudes que sejam em que as pessoas se sintam acolhidas, confortáveis para se abrirem, para trazerem suas dificuldades, suas sombras, seus pontos nevrálgicos mais íntimos e dolorosos. Tudo isso depende muito da relação terapêutica, da atitude daquele que está buscando ajudar, que está numa relação de ajuda, buscando cuidar do seu próximo. E, ao longo dessas muitas décadas, que esse trabalho vem de muito tempo, existem os sonhos. Né? Então, em primeiro lugar, vamos estudar a estrutura da psique, que é fundamental, os conceitos básicos de Jung, sombra, ânimos e ânima, persona, processo de individuação. Sendo que vamos estudar esses elementos não apenas dentro das formas mais tradicionais, das instituições de ensino que existem, são muito de excelência, mas vamos procurar trazer elementos novos, né? A sombra dos buscadores da luz, né? Porque fazemos o que não queremos e não conseguimos fazer o que gostaríamos de estar fazendo, nossas reações e atitudes são, muitas vezes, incompatíveis, entram em conflito com aquilo que gostaríamos de estar trazendo para o próximo, para nós mesmos, mais gentileza, mais harmonia, uma afetividade. A doutora Nise, essa grande mestra que eu tive a oportunidade de trabalhar e de ter como amiga pessoal, ela falava no afeto catalisador, a importância do afeto, a importância da paciência. Temos um estudo que eu fiz, que está lá no meu canal do YouTube, do curso, por Felipe Bandeira de Mello, da paciência. Esse estudo me foi inspirado logo depois da quarentena, da pandemia, em que a paciência nos foi assim forçada, né? Tivemos que compulsoriamente cultivar a paciência, mas a paciência ela é muito importante sempre, né? Agora que fomos forçados a isso e, portanto, percebemos ao sermos forçados que é muito importante cultivarmos essa qualidade, essa habilidade. Para quem vai cuidar do outro, é muito importante o cultivo da paciência. Temos aí também os que vão, falando nos sonhos, né? Vamos estudar o simbolismo, a importância, tudo é símbolo, tudo que acontece na nossa vida, nossos relacionamentos, nossos sonhos, os sintomas físicos e psicológicos são simbólicos, encerram símbolos que, quando conseguimos decifrar alguma coisa desse simbolismo, nós temos muito mais recursos para lidar com esses elementos disfuncionais da nossa personalidade. Então, e ao longo desse tempo eu percebi a importância dos sonhos dentro do trabalho terapêutico como mapeadores do caminho. Através dos sonhos nós vamos aprender a extrair um diagnóstico e uma indicação terapêutica.
o que é absolutamente decisivo num trabalho terapêutico bem encaminhado. Os sonhos podem nos trazer dicas muito ricas e úteis para nossas vidas. O Jung dizia que ele gostava muito de trabalhar com os sonhos porque ele não queria correr o risco de impor uma teoria, um sistema já pronto para aquela pessoa, né? E ter já respostas, digamos assim, que fossem em consonância com esse sistema já dado. Ele achava importante trabalharmos os sonhos porque é uma linguagem, uma mensagem que vem de dentro da própria pessoa. Esse é o próprio si mesmo, que é o artífice dos sonhos, guiando, orientando e trazendo informações importantíssimas que vêm a complementar a unilateralidade da consciência. Muitas vezes estamos doentes, estamos disfuncionais, porque a nossa consciência está unilateralmente voltada numa direção, focados em algumas coisas, às vezes até que nos trazem tensões, estresse, ansiedade, e precisamos da complementação do que o inconsciente está dizendo, como ele está vendo esse posicionamento nosso em relação à vida, em relação ao trabalho, em relação ao nosso caminho espiritual, a tudo, aos relacionamentos. Então, é muito importante o estudo dos sonhos, estudo do simbolismo. Na antiguidade, na Grécia Antiga, os santuários de Asclépios, o deus da medicina, a ferramenta principal eram os sonhos. Os sacerdotes, que eram médicos também, punham as pessoas para sonhar e então interpretavam e extraíam diagnósticos e indicações terapêuticas a partir dos sonhos. Então, essa dimensão ela é absolutamente importante para todo cuidador. Todo cuidador, se tiver condições de entender sonhos, de trabalhar sonhos, ele poderá ter muito mais recursos para ajudar o seu cliente ou ajudar aquela pessoa que o procura. E também, então, vamos ver um pouco das visões, das tradições sagradas, do xamanismo. Os xamãs também trabalham sonhos. Em muitas tradições sagradas, o sonho ele é muito importante. Na antiguidade, tinha um valor incrível, vemos aí na Bíblia, né, os sonhos marcando momentos importantíssimos, né? Sonho do faraó, que José decifra, o sonho de Jacó, os sonhos de São José, que o levam a tomar atitudes novas, né? Como foi o caso do Homem e seus Símbolos, né? Do Jung, né? Já falamos em outro momento. O Jung era um homem que se deixava guiar e aprender com os seus sonhos. Isso, vocês vão ver que é uma coisa que faz uma diferença completa nas nossas vidas, no sentido de rumarmos na direção do nosso destino, nosso chamado único, singular, aquilo que só nós temos para oferecer ao mundo. E realizarmos nosso potencial de maneira mais plena e sermos mais felizes. Temos o nosso processo mais bem vivido, sermos íntegros, inteiros, e tudo isso vai trazer grandes benefícios e muita cura para nós e para aqueles que nos cercam. E também o estudo desses estudos da relação terapêutica, do inconsciente, os conteúdos do inconsciente coletivo, os mitos, contos de fadas, as histórias que vamos estudar, todo esse material arquetípico que também nos constitui, talvez seja a dimensão mais essencial que nós trazemos e que influencia nos movimentos sociais, influencia na política, influencia na história de maneira ampla. Compreendermos esses elementos
E o simbolismo também vai ajudar muito as pessoas que trabalham com oráculos, né? Muitas vezes não é suficiente você ser um bom leitor e intérprete do oráculo, né? Muitas vezes podemos dizer o oráculo não mente, ele não se equivoca, mas o intérprete, se sua mente estiver muito toldada, muito contaminada por elementos do seu próprio inconsciente, ele não vai conseguir fazer uma leitura mais transparente. Se ele não tiver um bom treinamento para fazer uma leitura terapêutica, se isso que eu vou falar para essa pessoa é construtivo, vai ajudá-la, vai ser terapêutico, ou vai confundi-la, vai ser, de alguma maneira, até prejudicial. Eu já recebi no meu consultório pessoas que vieram de leituras oraculares mais diversas, mapas kármicos, quiromancia e outras, pessoas muito impressionadas e sugestionadas com o que ouviram, e tivemos que trabalhar e ajudar as pessoas a digerirem melhor esses elementos, né? Então, muito importante a pessoa que trabalha com oráculos poder conhecer elementos da psicologia e conhecer-se também, né? A sua tipologia, as suas feridas, as suas projeções, né? Implacavelmente, nós sempre estamos projetando coisas nossas no outro. Quando nos conhecemos melhor, conhecemos a origem dessas projeções, conseguimos recolher essas projeções e temos relacionamentos mais autênticos. Então, mais um benefício. E o estudo de simbolismo, então, sem a menor dúvida, para as pessoas que trabalham com oráculos, ele é muito importante, né? Porque os oráculos falam por meio de símbolos e é uma linguagem enigmática, e usamos a intuição, usamos o feeling, os sentimentos, outros canais que não passam muitas vezes pela razão. Então precisamos saber lidar, despertar, desenvolver melhor essas habilidades. E no nosso último módulo, vamos então trabalhar com os estados de expansão de consciência e vamos conhecer um pouco desse conceito transdisciplinar de emergência espiritual, um conceito absolutamente revolucionário, que não penetrou, surpreendentemente, ainda na academia, pós-graduação, mestrado, doutorado, nas instâncias de formação de terapeutas. E é um conceito absolutamente útil e fundamental para trabalharmos com, inclusive, sintomas enigmáticos, que é a minha especialidade. Quando eu comecei a trabalhar com a psicologia transpessoal e conhecer esses estados holotrópicos de consciência, estados de expansão de consciência, eu fui percebendo os novos e amplos horizontes que se descortinaram desde 89, que eu conduzo cerimônias com ayahuasca e que eu pesquiso enteógenos, escrevi um livro sobre esse assunto, a diferença entre os enteógenos, que são plantas sagradas, psicoativas, usadas de maneira ritual, usadas para terapia, para ver dimensões daquela pessoa que precisam de um estado de expansão de consciência para serem acessadas, que são utilizados também para propósitos pragmáticos, para curas, para
despertar e desenvolvimento espiritual para desatar nós e ampliar a mente e purificar a pessoa, trazer mais ética, mais consciência ecológica e muitos outros benefícios, mais solidariedade e, portanto, um potencial de transformação social imenso que nós vamos encontrar. Então, a diferença entre esses enteóides, essas plantas que têm tradições milenares associadas a elas, e as drogas, que eu chamo de drogas, os purificados, os sintéticos. Os resultados são absolutamente diferentes. Temos estudos específicos sobre isso em meu livro, não vamos nos deter nisso, mas observem o amplo pano de fundo a partir do qual nós estamos fazendo nossos estudos daquelas ferramentas terapêuticas mais importantes e úteis para um trabalho eficaz e bem encaminhado. Então, o conceito de emergência espiritual, ele é absolutamente vital. Outra aplicação também do nosso trabalho. Tem pessoas que são médiuns. Aqui no Brasil, uma das formas de emergência espiritual é a possessão e a canalização. Muitas pessoas são médiuns. No Brasil, então, um celeiro imenso, né? Existem outras pessoas aí no mundo. E um dos fatores que pode ser complicador nos atendimentos é exatamente a influência do inconsciente do médium nas consultas, né? Isso tem sido motivo de muitas reflexões, muitas polêmicas, muitas discussões. Eu mesmo tenho muitas histórias para contar, né? Eu conheço mediunidade desde 17 anos, sei lá, nem vou contar há quanto tempo, né, que eu tenho experiências com esse campo da mediunidade. Então, é importante para as pessoas que dão esse atendimento saberem se discriminar quando forem fazer um atendimento, não interferirem com o seu próprio inconsciente, o que pode acontecer também numa leitura oracular, em outras modalidades de atendimento de relações de ajuda. Para o professor, por exemplo, é muito importante ele ter consciência do valor de uma educação integral, dele poder cultivar as várias dimensões da personalidade, da psique dos seus alunos. Isso vai fazer uma diferença imensa. E esse saber, essas ciências holísticas dos sábios do passado, foram, de certa forma, esquecidas, e que também nós estamos fazendo um resgate delas em tempos modernos. Então, o conceito de emergência espiritual vai trazer dados muito importantes e revolucionários. A crise que o Jung viveu foi uma emergência espiritual. Hoje, nós, com o conhecimento que nós temos absoluta tranquilidade de diagnosticar essa crise evolutiva altamente produtiva que Jung viveu quando ele se separou de Freud, por alguns anos, como uma emergência espiritual, que resultou aí o Livro Vermelho, e resultou num novo ciclo da sua vida e da sua obra. O Jung de antes dessa emergência espiritual era um, o Jung de depois foi outro Jung. Foi o Jung que exatamente revolucionou a psicologia, trouxe muitos elementos e até hoje estamos, assim, buscando compreender e poder utilizar no nosso trabalho terapêutico e de autoconhecimento. E também na interpretação das obras de arte, na interpretação da experiência mística e de muitas outras dimensões que são muito importantes
para as vidas de muitas pessoas. Então, entender os processos enigmáticos que as pessoas passam, como emergências espirituais, ele pode ajudar, primeiro, você entendendo como uma crise evolutiva e não como um sintoma a ser reprimido e suprimido, você pode, então, o terapeuta vai atuar como um parteiro. Observe que, saindo da postura supressiva dos sintomas, que é uma postura de você adiar o problema, você não vai à causa, o terapeuta atua como um parteiro daquele processo que vem para desconstruir um modus vivendi anterior e reconstruir a pessoa, seus valores, sua vida no novo patamar, muito mais consciente, maduro e funcional. Então, quando temos esse viés, nós vamos poder ter uma outra compreensão, uma outra forma de lidar com essas pessoas que estão atravessando esses processos sem patologizar, sem essa foi assim uma tendência da psicologia, nos seus primórdios, de entender tudo à luz da patologia. O médico estuda doenças, então ele vai tentar enxergar a doença em todas as coisas. Foi o que o Freud fez, e o Jung fez muitas críticas a ele por causa disso. Então, quando nós temos esse conceito, e a partir dele vamos ver, por exemplo, também a importância crescente das terapias experienciais. São terapias que promovem uma experiência transformadora, ao invés de um trabalho verbal bem mais longo. São terapias que abreviam o tempo de terapia. Né? Essas terapias experienciais, nós vamos ter a respiração holotrópica, vamos ter a terapia regressiva. A terapia regressiva, a terapia de vidas passadas, foi como se tivessem tirado uma cortina dos meus olhos. Eu tinha 20 anos trabalhando com referencial junguiano, e quando eu fiz o meu treinamento, quando eu conheci essa nova modalidade terapêutica, muitos sintomas que eram assim, que a gente não sabia como lidar, não tinha o que fazer, surgiu uma nova esperança, novas formas de se abordar, de trabalhar aquele sintoma, e um método muito completo que integra várias escolas de psicologia, Reich, psicodrama, Jung, Gestalt, Freud, e trabalha com todos os mapas. Observem que os mapas atuais, eles são inclusivos. Eles não excluem nenhuma escola anterior de psicologia. Na verdade, eles integram em novas sínteses todo esse cabedal que nós já temos, né? Os cegos e o elefante, né? O elefante chega numa aldeia de cegos, cada um toca numa parte, pega na tromba, o elefante é como uma serpente, pegou no rabo, o elefante é como uma minhoca, pegou na orelha, não, é como uma borboleta grande, pegou na pata, é como uma pilastra. Todos tocaram o elefante, mas a totalidade do elefante escapou a todos eles. Então, a nossa proposta é de exatamente suprirmos essa lacuna. O Jung falava que nós temos hoje duas teorias acerca da luz, a teoria corpuscular e a teoria ondulatória, ambas válidas, ambas matematizáveis. E ele diz muitas teorias serão necessárias para se dar conta da hipercomplexidade da psique. Ele mesmo trabalhava com ferramentas de outros grandes psicoterapeutas, freudianamente, trabalhava com ferramentas da psicanálise, do Adler, e várias outras. Era um homem sem fronteiras, né? Então, é esse espírito que nós vamos resgatar, e essa proposta de trazermos também para um grande público,
que é o sonho que Jung teve no Homem e seus Símbolos. Ele tinha recusado a fazer o livro, já estava com muita idade, foi próximo da sua morte, da sua passagem, e nunca tinha tentado popularizar suas ideias, e teve um sonho que ele estava em praça pública, falando para pessoas de outras áreas, não psicólogos, não psiquiatras, e essas pessoas entendiam o que ele falava. E, a partir daí, ele fez uma revisão e aceitou escrever o livro tentando popularizar as suas ideias e trazê-las para um público mais amplo. Então, esse é o espírito que nos move, e eu tenho certeza que esse curso vai beneficiar a muitos de áreas diferentes, de interesses diferentes, e vai ser enriquecedor para todos.